tema de hoje nós vamos falar aqui é lições sobre as nossas escolhas. E aí eu inicio esse tempo aqui com vocês fazendo uma pergunta. Por que ao longo da vida algumas pessoas têm tanto sucesso e outras não? Julinho, por quê? Por que ao longo da vida algumas pessoas têm tanto sucesso e outras não? Talvez uma das razões para isso seja as escolhas que nós fazemos diariamente. A vida é assim. Tem uma frase que diz que nós fazemos as nossas escolhas e as escolhas nos fazem. Nós podemos, por exemplo, nós não podemos deixar de tomar água, certo ou errado? Mas nós podemos deixar de tomar refrigerante. Você concorda comigo? Nós não podemos ficar jovens para sempre, embora alguns tentem, né? Mas nós podemos escolher como envelhecer. A gente pode escolher isso. Enfim, nós temos muitas possibilidades e nós precisamos aprender a fazer escolhas sábias. Eu e você precisamos aprender a escolher, fazer escolhas sábias. E Tiago pode nos ajudar muito com isso. Ele tem nos ajudado muito com isso aí no decorrer dessas 10 semanas. E agora nós vamos ler, eu quero convidar você que você abra comigo a sua Bíblia. Tiago capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao verso 10. Tiago, abra sua Bíblia. Se você não estiver com sua Bíblia de papel, abra ela aí no seu smartphone, no seu tablet. Mas abra sua Bíblia comigo. Tiago capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 10. Vamos orar antes, pedindo para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, para que eu e você, nós possamos sair daqui cheios da palavra, diferente de como entramos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos e reunidos aqui por essa manhã. Que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Que o teu Espírito tenha liberdade em falar aos nossos corações. Que o teu Espírito tenha liberdade em nos direcionar. Nós nos rendemos na tua presença, nos rendemos aos teus pés, pedimos teu direcionamento sobre nós. Que o Senhor nos ajude e nos fale como nós podemos tomar decisões sábias no nosso dia a dia, para que tudo aquilo que envolver as nossas vidas possa ser direcionado pelo teu Espírito. Portanto, Espírito Santo, nós colocamos este momento na tua presença, para que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Tiago capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao verso 10, que nos diz o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo,
e Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Até aqui. Nesses versos que nós lemos, Tiago nos coloca aqui 4 escolhas que nós fazemos no decorrer das nossas vidas, que pode nos ajudar a dirigir tudo o que acontece no nosso dia a dia, tudo o que acontece nas nossas vidas. 4 escolhas. As nossas vidas são feitas de escolhas. E você faz escolha todos os dias. Você escolheu de manhã. Você acordou, 13 graus, escurinho, o culto, tem online, o presencial, fica aqui embaixo do cobertor. Mas você veio. Você faz escolhas. Você faz escolhas. E as suas escolhas te fazem. Mas Tiago começa nos falando aqui de algumas coisas que são importantes para as nossas vidas. E que muitas dessas escolhas, muitas vezes são voluntárias e muitas vezes são involuntárias e você não percebe que você está fazendo elas. E iniciando aqui essas escolhas, no verso 4, Tiago começa nos mostrando o seguinte: amigos do mundo ou amigos de Deus. E agora eu quero usar a versão NVT, que eu gosto da abordagem de Tiago, da tradução NVT, que diz o seguinte: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Primeiro destaque que eu quero fazer aqui é na palavra mundo. A palavra mundo aqui não se refere à criação de Deus, mas a palavra mundo aqui se refere ao sistema de valores e práticas da sociedade em que nós vivemos. Sistema de valores e práticas da sociedade. Então Tiago está falando para mim e para você o seguinte: ou vocês são amigos de Deus, ou são amigos desse sistema injusto e desta sociedade corrupta que está sob o poder do inferno. Nova tradução, Leandro Menezes, na linguagem de hoje. É isso que Tiago está falando. Não é um mundo, criação de Deus, mas é um mundo, sociedade que nós vivemos. Mas palavra mundo, mas existe uma outra palavra que Tiago usa aqui, que é uma expressão forte. Tiago usa a palavra adúlteros, que quando você vai olhar a expressão original, e a própria tradução da palavra, significa pessoas infiéis, desleais. Tiago está dizendo o seguinte: se dissermos que amamos a Deus, mas permanecemos amigos deste mundo, somos infiéis e desleais ao Senhor. Ou seja, o que temos servido? Quem é o nosso Deus? Irmãos, meus amigos e irmãos da CG Itaquera,
a grande tendência do nosso coração é criar ídolos. Nós criamos ídolos para nós. Ídolos deste mundo, desta sociedade. E muitas vezes nós falamos que nós servimos a Deus. Mas nós falamos com a nossa boca que servimos a Deus, mas na realidade nós servimos aos ídolos do nosso coração. E cometemos o mesmo erro que Israel cometeu. Entre muitos dos erros, na realidade, Adilson, que Israel cometeu. E aí o profeta Jeremias diz o seguinte, em Jeremias capítulo 2, verso 13. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim. Olha como, primeira coisa, olha como Deus se refere àquele povo. O meu povo. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Nós criamos os nossos ídolos, geramos expectativas em torno disso, e como muito bem disse o Mauro, nós abandonamos aquele que cuida de nós, porque colocamos expectativa muitas vezes naquilo que Deus pode dar para nós. Colocamos expectativa muitas vezes naquilo que este mundo pode nos proporcionar. Colocamos as nossas expectativas muitas vezes naquilo que está ao nosso redor. E a partir disso, preste atenção, a partir disso tomamos as nossas decisões. Decisões baseadas nos ídolos do nosso coração. E aí nessa jogada existem três elementos: eu, Deus e o meu ídolo. E aí as decisões são tomadas a partir de um terceiro elemento: os nossos ídolos. Porque nós queremos ver, nós queremos sentir. Lembra o bezerro de ouro? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Vai lá, Arão, faz lá. A gente precisa ver. E é assim que acontece com a gente. Tim Keller, eu gosto muito, vocês podem ver que eu compartilho muito. Eu gosto muito do Tim Keller, tá? Gosto muito, leio tudo dele, ouço. Ele diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Pegou? Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Então, um ídolo pode ser. Aí você começa a tomar as suas, presta atenção, aí você começa a tomar as suas decisões a partir desses ídolos. E um ídolo, ele pode ser, na sua vida, o que pode ser um ídolo na sua vida? Um ídolo pode ser a sua carreira profissional, porque aí, as suas decisões na sua vida, começam a ser baseadas no quê? A partir da sua carreira profissional. Aí, se você perde o emprego, você perde o chão. Porque a sua vida era aquela carreira. A sua felicidade era aquela carreira. Sabe o que pode ser um ídolo também? Um ídolo pode ser a segurança financeira. Segurança financeira. Coloca toda a sua força ali, toda a sua esperança, coloca tudo ali. Aí quando vem uma situação difícil que você se vê desestabilizado financeiramente, acabou. Porque o seu ídolo era a sua segurança financeira. Sabe o que pode ser um ídolo na sua vida também? Os bens materiais. Os bens materiais. Sabe o que pode ser um ídolo na sua vida também?
Aparência física. Aparência física, sim. Eu não lembro quando foi que eu preguei sobre isso, mas nunca as academias ganharam tanto dinheiro, nunca os procedimentos estéticos ganharam tanto dinheiro. Sabe o que pode ser um ídolo? Seu perfil nas redes sociais. Tem um amigo que quando eu participo com ele de algumas reuniões, ele não presta atenção na reunião, ele presta atenção no Instagram dele. Porque ele quer ver o que está acontecendo, quem está curtindo as fotos dele, o que está acontecendo, quem está comentando, o que estão postando. Por quê? Porque é um ídolo. Você vai jantar, você vai comer com a sua família, você fica onde? Por quê? É um ídolo. O ídolo não, você não consegue tirar o olho do ídolo. Você está agora onde? Não, você não está no culto, você está na rede social, você está no WhatsApp, você está no Facebook, você está aí mexendo, eu estou na Bíblia. Você pode enganar eu, mas Deus não. E Deus me falou aqui que você não está não, viu? Eu sou assim com ele, ó. Que nem eu falava com meus filhos. Não adianta, é ídolo. Sabe por que você está aí? Você pode se enganar eu, mas Deus você não engana. É um ídolo. Sabe o que pode ser um ídolo na sua vida? Sua família, cônjuge ou filhos. Pasmem. Sabe o que pode ser um ídolo na sua vida? Aí você fala, não, pastor, aí não. Sim, um pet fofinho. Aí você jogou pesado, né? Você é pai de pet? Quem é que é pai de pet? Quem é mãe de pet? Quem é irmão de pet? Você é irmão de pet, já? O Juninho? O Peter? É verdade. Faz sentido. Quem é avó de pet? Tá vendo? Mas é verdade. Outro ramo que fatura muito hoje é esse ramo. Por quê? Porque virou ídolo. Sabe que eu tenho um pet gospel, sabia disso? Irmãos, na pandemia, vocês lembram, né? Eu fazia as transmissões da minha casa, aí ficava o Rafael fazendo a parte de câmera, a Débora a parte de chat, a Fabiana rindo. Não, ela ficava ali na contenção, né? Na contenção, e o meu cachorro sentava no sofá, assistia o culto inteirinho, só não notava, porque ele não sabe ainda escrever, mas ele assistiu o culto todinho. Sala de oração de quarta-feira, ele não falta uma. É verdade, não é? GDs que eu tenho pelo Zoom, ele não falta um. Porque ele é crente. Mas brincadeiras à parte, isso aqui são... E tem muita coisa que você pode ser ídolo na sua vida. E aí o apóstolo João, abra comigo a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2, verso 15. João nos escreve o seguinte. Olha o que João nos escreve. 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2. Verso 15 ao verso 17 diz o seguinte. Olha só o que João diz. Não amem o mundo e nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Verso 17. Aí João escreve: e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre.
Ou somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou somos amigos do mundo, ou o mundo é senhor, ou seus ídolos são seu senhor, ou o senhor da sua vida é Deus. O grande problema é que nós temos buscado em outras coisas aquilo que só Deus pode nos oferecer. Esse é o grande problema. E a partir disso, as nossas escolhas, elas são equivocadas. A partir disso, as nossas escolhas começam a se diluir. Porque nós começamos a buscar dos nossos ídolos aquilo que somente Deus pode nos oferecer. Agora no verso 5, Tiago vai nos usar uma imagem muito interessante. E ele diz o seguinte: o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Aí você fala, tá vendo? Porque eu tenho ciúmes do meu marido? Porque está na Bíblia. O ciúmes é bíblico. A figura, Deus tem ciúmes de nós. Eu lhe digo que esse ciúmes não é o ciúmes humano, ciúmes negativo, ciúmes pecaminoso, ciúmes possessivo, destruidor, mas é um ciúmes zeloso, intenso. É um ciúmes que o Deus Pai tem pelo seu filho. É um ciúmes que Deus Pai tem pelo seu povo. É um ciúmes que o noivo tem pela noiva. É um ciúmes de cuidado. É um ciúmes de zelo. Sabe, meus irmãos, o ciúmes humano, ele é doentio e pecaminoso. Ele oprime. Ele oprime. Ele desconfia. Ele desconfia o tempo todo. Mas o ciúmes, esse ciúmes que Tiago coloca aqui, é o ciúmes de Deus. Ele é zeloso de amor. Ele cuida com exclusividade dos seus. Ele fala que ele é zeloso, e quando fala que é zeloso, o que é? Uma pessoa zelosa, ela está sempre o quê? Atenta. Sabe o pai com o filho pequeno, que está sempre zeloso pelo filho pequeno, para o filho pequeno não se machucar. Está sempre zeloso, cuidando do seu bem. É disso que Tiago está falando. Não é desses ciúmes que nós conhecemos, mas ele está falando de zelo. Deus nos ama, e o seu amor é zeloso, o seu amor é exclusivo. Por isso que Tiago, um verso antes, diz que nós somos adúlteros, porque o nosso amor não é exclusivo, mas o nosso amor é por tudo que está ao nosso redor. Mas Deus nos ama exclusivamente. Deus faz uma aliança com nós e se mantém fiel àquela aliança. Nós fazemos uma aliança com Ele e o traímos nessa aliança. E aí nós somos chamados de quê? De adúlteros. Porque damos o trono do nosso coração não só a Ele, mas tudo aquilo que está ao nosso redor. Criamos tronos, e aí outros ídolos habitam esse trono. A primeira escolha que está diante de nós essa manhã é essa: ou somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. E detalhe, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus.
Segundo lugar, submissos a Deus ou submissos ao diabo. Aí no verso 7, Tiago diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe, irmãos, quando nós temos uma experiência real com o amor de Deus, automaticamente nós nos submetemos a Ele. Automaticamente, Gabriel. Automaticamente. Mas nós precisamos entender dois aspectos que Tiago nos apresenta, um verso antes, no verso 6. E no verso antes ele diz o seguinte: primeiro aspecto, contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças a quem? Então Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos. O primeiro aspecto que nós precisamos nos atentar aqui é o orgulho. Porque para alguém ser submisso a Deus, essa pessoa não pode ter nela o menor sinal de orgulho. E isso é uma questão de coração, meu irmão. Isso não é questão de aparência. Porque você pode falar, olha aqui, eu não sou orgulhoso, mas no seu coração você é orgulhoso. Porque eu enxergo aparência. Nós enxergamos aparência, mas Deus enxerga o coração. Você pode ter aparência de humilde, humildão. Nossa, que humildão você é. Mas Deus enxerga o coração. Você pode ter um coração que arde em orgulho e vaidade. E sabe qual a grande dificuldade do orgulhoso? A grande dificuldade do orgulhoso é reconhecer seu pecado. O orgulhoso sempre se justifica. O orgulhoso sempre se justifica. Sempre. Eu fiz isso porque... mas fulano de tal... mas você já viu você? Porque a sua vida... O orgulhoso tem uma grande dificuldade de reconhecer o seu pecado. Uma palavra que o orgulhoso nunca diz, sabe qual é? Eu errei. Porque para ele sempre quem errou foi outra pessoa. E se ele errou é porque a mulher que tu me deste. Síndrome de Adão. Porque a mulher que tu me deste. Mas aí Tiago nos mostra a segunda condição aqui, que é o seguinte, ele continua: concede graça aos humildes. O segundo ponto é humildade. Humildade. E qual é a graça que ele dá aos humildes? Ele fala o seguinte: concede graça aos humildes. Ele concede duas graças ao humilde. E aí agora a gente volta para o verso 7. Lá no verso 7, ele fala o quê? Quais são as duas graças que ele concede ao humilde? Voltando ao verso 7, resistência. Porque ele fala o seguinte: resistam ao diabo. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Somente o humilde consegue resistir ao diabo. Sabe por quê? Porque se uma pessoa não tem humildade, ela não depende de Deus. Se ela não é humilde, e ela não depende de Deus, ela depende da força dela. E eu só posso fugir do diabo na força de Deus. Você não tem força em si para resistir ao diabo.
Eu vou resistir a essa tentação. Eu vou resistir. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu preciso ter humildade. E aí na minha humildade, Ele me concede o quê? Graça. Me concede graça. E eu resisto ao diabo e ele foge de mim. E a segunda graça que Ele me concede, sabe o que é? No verso 8, a sua presença. Porque Ele fala, eu sou humilde, me aproximo dEle e Ele se aproxima de mim. Eu me aproximo dEle e Ele se aproxima de mim. Você se aproxima do Senhor e Ele se aproxima de você. O que o profeta fala? Buscar-me-eis e me achareis. Mas quem é que busca Ele assim? É quem tem coração humilde. É quem sabe que precisa. Um coração orgulhoso não faz isso. Um coração orgulhoso não faz isso. Terceiro lugar. Vida limpa ou mergulhados na lama? Continuando no verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aí diz o seguinte: lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. E é interessante aqui que Tiago, ele usa duas imagens do corpo aqui. A primeira ele fala o seguinte: limpem as mãos. Lá na versão NVT ele fala aqui, lavem as mãos. Ele pede para você limpar as mãos. Ou seja, cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com as suas obras. O que você tem feito tem glorificado a Deus? Aonde você tem aplicado os seus dons, os seus talentos? Falando de dom e talento, está vendo essa mesa de ceia aqui? Bonita, não é? Quem gostou da mesa de ceia nova? Roberto. Nós íamos, ele deu de oferta, mas nós íamos comprar dele. Mas ele veio e falou, não pastor, eu quero abençoar o reino de Deus. Ele tem servido. Como que ele serviu ao reino? Com o dom e o talento que Deus deu para ele. Pastor, mas eu não sou marceneiro. Mas você tem dons e talentos que Deus te deu. Talvez você seja mas eu vim tão machucado. Irmão, você está machucado, Deus quer te curar. Você é um excelente técnico de som que está aí, escondidinho no nosso meio, e nós precisamos de você. Né, Rafão? Amém? Irmãos, Deus te deu dons e talentos. O que você faz tem glorificado a Deus? O que você faz tem servido as pessoas? Ou tem, se usar essa expressão, se auto-abençoado? E a segunda ele fala o seguinte: purifique o coração. Purifique o coração, limpe o coração. Por quê? Porque no coração estão o quê? As nossas motivações. As nossas reais motivações estão em nossos corações. As nossas reais motivações estão em nossos corações. Aí eu lhe pergunto, como está o seu coração? Deus vê o que você faz, mas principalmente Ele enxerga como está o seu coração. E Tiago nos leva aqui a uma escolha. Tiago nos leva a uma escolha. Ou nós mantemos a limpeza nas nossas vidas, ou vamos continuar mergulhados na lama. Ou mantemos a limpeza da nossa vida, ou vamos continuar mergulhados na lama. Em quarto lugar, pronto. Agora sim. Quarto lugar,
quebrantamento ou derrota. Verso 9, Tiago fala que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Meus irmãos, sabe uma coisa que precisa existir em mim e em você? Quebrantamento. Sabe que se tem uma coisa que nós não somos mais, é quebrantados. Nós somos tão cheios de si, que nós não somos mais quebrantados. Nós não confessamos mais. Nós não nos quebrantamos mais. Nós não buscamos mais santidade. E ninguém se purifica sem quebrantamento e sem reconhecer que está sujo. Quando foi a última vez que você se quebrantou diante de Deus? As nossas orações são tão rápidas, e muitas delas tão superficiais, tão automáticas, tão... Acabou, vamos embora, sou crente. Quando é a próxima vigília? Que na vigília eu me quebranto. Não, irmãos, nós precisamos nos quebrantar. Porque se não existe quebrantamento, tem derrota, tem dor. Nós precisamos nos quebrantar todos os dias. Precisa haver quebrantamento. Porque somente se houver quebrantamento é que Deus pode nos abençoar e nos limpar. Somente assim. Quantas pessoas mais não choram pelos seus pecados? Quantas pessoas mais não confessam mais seus pecados? Porque se acostumaram. Justificam seus pecados, justificam. Aliás, para alguns pecados já estão na Bíblia. Tem pecado que está na Bíblia já, nem precisa confessar mais ele. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós precisamos assumir a postura: Senhor, eu pequei contra Ti. Isaías já era profeta, tá, irmãos? Ali não estava acontecendo pela primeira vez. Isaías já era profeta. Isaías 6. Ele teve uma visão do Senhor. E ali ele diz o seguinte: Senhor, sou eu, o homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E ali ele foi purificado. Falei mais ou menos, mas é isso. Talvez se Jesus aparecesse para você aqui hoje, você fala: não, já sou crente já, Jesus. Estou no culto. Olha eu aqui, ó. Culto de domingo, Santa Ceia. E detalhe, vou vir em 2 cultos hoje, que é recepção. Estou crente. Sai até nas fotos do Instagram da igreja, porque eu estava até na festa caipira ontem. Fiz um sacrifício agradável ao Senhor. Coitados de nós. Se Jesus aparecesse aqui agora, o que você falaria? Antes de falar Maranata, eu falaria: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Sabe, irmãos, e no momento de quebrantamento, é nesse momento que Ele derrama a sua graça sobre nós. É nesse momento que a gente pode provar da sua graça. A palavra nos mostra, não só para mim, mas mostra para todos nós, que Davi pecou. Davi pecou. Mas a palavra nos mostra que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele rasgava seu coração diante do Senhor. Quando você lê lá Salmo 32, quando você lê Salmo 51, você vai ver isso.
ele se rasgando, não só, mas muitos, ele se rasgando. Se rasgando. E aí Tiago, para encerrar e arrasar a gente, ele fala o seguinte: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Ele os exaltará. Quando nos humilhamos diante do Senhor, nós somos exaltados espiritualmente. Talvez você leia isso aqui, você fala: eu vou me humilhar diante do Senhor e eu vou ser exaltado diante do meu chefe, meu inimigo. Eu vou me humilhar diante do Senhor e amanhã eu vou ter aumento no meu emprego. Não, irmão. Nós seremos exaltados espiritualmente. Será derramado, sabe qual é a exaltação? Será derramado sobre nós graça sobre graça. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Não. O que nós aprendemos aqui? Primeiro lugar, nós temos ante nós 4 escolhas. Primeira escolha: nós vamos ser amigos do mundo ou amigos de Deus? Primeira escolha. Segunda escolha: nós vamos nos submeter a Deus ou nos submeter ao diabo? Terceira escolha: nós vamos cultivar uma vida limpa ou vamos viver mergulhados na lama? E a quarta escolha que nós temos: vamos nos quebrantar ou caminhar na direção da derrota? Qual é a sua escolha? O que você decide fazer? Se coloque de pé no seu lugar comigo. Se coloque de pé. E eu quero ler com vocês aqui 2 Crônicas 7, 14 e 15. Que diz o seguinte: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Essa é a palavra, a promessa de Deus sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Vamos todos pegar na mão uns dos outros.